Números primos, critérios de divisibilidade, como é que eu posso dividir um número com mais facilidade e fatoração. Tudo isso na nossa aula de hoje, logo depois da nossa vinheta. Então vamos lá, passar por todos esses tópicos hoje. Falar sobre número primo, uma definição, recordar quais são os mais usuais, depois os critérios de divisibilidade e, por fim, a fatoração, né? Vamos dar uma olhada nisso daí. Beleza. Então primeiro vamos em cima dos números primos. Quem são eles? Onde a gente utiliza? Número primo é aquele número que é divisível por 1 e ele mesmo. Então ele tem apenas esses dois divisores, tá? Pensando só nos números naturais, ok? A gente só pensa nessa ideia em cima dos números naturais. Então, para a gente formalizar essa ideia, a gente vai ter esse daqui, ó. São os números naturais maiores que 1, para a gente já descartar aquela ideia, aquela dúvida de 1 é número primo ou não, né? Então, 1 não é número primo. E que possuem dois divisores apenas. E esses dois divisores vão ser o próprio número e o 1. Por quê? O 1 é o que a gente chama de divisor universal. Ele divide qualquer número. Todo número pode ser dividido por 1, certo? Então, quem vão ser aqui nossos números primos? Pensando nos números naturais. O 1 a gente já descarta, então a gente vai ter o 2, porque 2 só divide por 1 e por 2, ou seja, por 1 e ele mesmo. 3 é um número primo também, porque ele divide só por 1 e por 3. Se a gente pensar no 4, quais são os divisores do 4? 4 dá para dividir por 1, por 2 e por 4. Ele tem mais divisores, então ele não é um número primo. E a gente seguindo aqui, eu vou escrever os primeiros. A gente vai ter o 5 é um número primo, o 7, 9 não é um número primo, certo? A gente vai ter aqui 11, 13 e assim sucessivamente. Uma coisa que a gente tem que ter uma ideia aqui. O único número primo que é par é o número 2. O 2 é o único número primo que é par. Isso é certo a gente pensar. Por quê? Todos os números pares subsequentes vão ser divisíveis por 2. Você já divide por 2 por 1 e ele mesmo, então automaticamente ele não vai ser um número primo. Não vai nos interessar aqui. Aí vem aquela outra dúvida. Então, beleza, todos os outros números primos são ímpares? Sim. O que não quer dizer que o contrário é verdadeiro. Todo número ímpar vai ser primo. Vamos falar isso de novo. Depois do 2, todos os outros números primos são ímpares, o que não quer dizer que o contrário é verdadeiro. Todo número ímpar vai ser primo. Um exemplo que a gente tem aqui é o próprio 9. A gente não colocou o 9 aqui na nossa sequência. Por quê? O 9 tem outros divisores. Ele divide por 1, por 3 e pelo próprio 9. Então, 9 vai ser um divisor para a gente? Não vai ser um divisor, certo? Vamos até tirar ele daqui. 9 não é um divisor. Então aqui a gente tem um exemplo dos primeiros números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim sucessivamente. Tá? Existe todo um estudo e uma dificuldade para a gente encontrar números primos. Olhar para um número de valor alto e saber se ele é um número primo ou não. Aqui eu vou demonstrar, apresentar para vocês, na verdade, o crivo de Eratóstenes, que foi um matemático grego, que ele foi o primeiro a ter uma ideia de como ir desvendando quais são os números primos. Então, qual é a ideia aqui dessa tabela dele? Ele pegou aqui, por exemplo, os números de 2 a 120, todos eles, e ele descobriu o seguinte: quando eu pego um número, descubro o meu primeiro número primo, que no nosso caso a gente já sabe que é o número 2, certo? O 2 é um número primo. Eu vou eliminar todos os múltiplos dele. Por exemplo, 2 vezes 2 deu 4, ele eliminou. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 é 8. Ou seja, todos que ele veio riscando aqui de laranja nessa tabela são os múltiplos de 2. Então, qualquer múltiplo de 2 não vai ser um número primo. Aí assim ele descobre o próximo número primo, que aqui ele marcou de azul, que é o 3. E seguiu a mesma ideia. Todos os múltiplos de 3 que ele ainda não tinha eliminado, ele foi eliminando de azul. Por exemplo, aqui, ó, 3 vezes 3, 9. Ele tirou da tabela dele. Outro aqui, 3 vezes 5, 15. Ele também eliminou como não sendo um número primo. E assim sucessivamente. Só para fechar essa tabela aqui, ele marcou de verde o 5, que era o próximo número primo, e de verde ele
veio aqui eliminando outros números que são múltiplos dele e ainda não tinham sido eliminados, como por exemplo 5 vezes 5, que é 25. Olha aqui, está de um verde um pouquinho mais claro, mas ele eliminou, tá? 5 vezes 7, 35, também elimina, não é um número primo, certo? E assim sucessivamente, igual ele depois encontrou o 7, sendo o próximo número primo, e também veio eliminando agora de amarelo os múltiplos dele, como por exemplo 7 vezes 7, 49, certo? E assim, quem você não eliminar, você sempre vai ter ali os seus números primos. Então, por exemplo, do 2 ao 120, quais foram os números primos que sobraram? Quais ele não eliminou? 2, 3, 5, 7. Na linha de baixo, 11, 13, 17, 19 e assim sucessivamente, né? 23, 29, 31, 37, ou seja, dá uma pausa no vídeo. Todos que não estão traçados, todos que estão com esse destaque com o fundo um pouco azul, são os números primos de 2 até 120, sendo que o nosso último que a gente tem ali é o 103, certo? Ok? Na verdade, até 110 que ele está apresentando aqui, ok? Beleza. Então, essa é a nossa ideia e a gente vai precisar bastante desses números primos um pouco mais à frente, ok? Critério de divisibilidade. A gente sabe que a gente usa isso daqui para a ideia de não ter que ficar dividindo o número todas as vezes, fazer o cálculo manualmente, ou quando você pode utilizar uma calculadora, você tem que fazer o cálculo. Então isso aqui vai te ajudar a fazer esses cálculos com mais facilidade, esses cálculos até mentalmente, ok? Qual que vai ser a nossa ideia aqui? Eu vou apresentar os critérios de divisibilidade de 2 até 10, passando por todos os números, sendo que eu vou destacar quais são aqueles que a gente vai mais utilizar, beleza? Por exemplo, quando que eu olho para um número e de bater o olho eu sei que ele divide por 2, ele é divisível por 2. Lembrando que ele ser divisível é a minha divisão ser exata. Então, todo número que eu pegar e o final dele for par, ele é divisível por 2. Lembrando, o número ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, eu olho para o último número, igual nesses exemplos, eu tenho 50. O último número é o 0, então ele é divisível por 2. Porque ele terminou com o 0, ele é um número par. Se ele é par, ele é divisível por 2. 244 terminou com o 4. Então ele é um número par, então ele também é divisível. Olha para o meu próximo ali, 71. 71 terminou com 1. 1 é um número ímpar. Ele não terminou nem em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ou seja, 71 não é divisível por 2. Ok? Então, só de olhar pode ser um número gigantesco. Olhei para o último dígito dele, o último algarismo. Se o último for um número par, terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, ele é um número par. Então ele vai ser divisível. Terminou com um número ímpar, ele não é divisível, certo? Esse é o critério de divisibilidade por 2. A gente utiliza ele bastante. Sabendo que por 2 é quando termina com número par, quando a gente olha para a divisibilidade por 3, a gente já imagina, ele termina em número ímpar. E não é assim que funciona, certo? Como é que eu vou olhar para um número e saber se ele é divisível por 3? Para um número ser divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos que compõem ele. Se o resultado da soma divide por 3, o número original também. Não entendi, Rodrigo. Então vamos lá, tranquilo. Olha aqui, nos exemplos. 72. Eu vou somar os algarismos que compõem ele. Então vou fazer lá 7 mais 2. 7 mais 2 é 9. 9 é divisível por 3. Ou seja, 72 também é divisível. Tá? Então vamos colocar aqui um Vzinho que ele é divisível. 4.119, mesma ideia. Vou somar os algarismos. 4 mais 1 mais 1 mais 9. Então, 4 mais 1, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 9 é 15. 15 é divisível por 3, ou seja, 4.119 também vai ser. Tá? Então, ele também é divisível. Agora, olha o 511. Soma lá comigo. 5 mais 1 é 7. 7 não é divisível por 3, o que quer dizer que 511 também não vai ser divisível, ok?
Então, para saber se o número é divisível por 3, eu tenho que somar os algarismos que compõem ele. Se o resultado da soma divide, o número original também divide. Divisibilidade por 4. Qual é a ideia? Eu vou olhar sempre para os dois últimos números. Então, se os dois últimos números eles forem 0, 0, ou os dois últimos números forem divisíveis por 4, quer dizer que aquele número divide. Como assim? Olha os exemplos. Vamos ali. 500, os dois últimos números, ele terminou em 00. Se ele terminou em 00, ele é divisível por 4. Pode pegar e fazer a conta que 500 dividido por 4 é uma divisão exata. Tá? Olha o de baixo, 1016, eu olho só para os dois últimos dígitos, 16. 16 é divisível por 4. O que quer dizer que 1016 também é. Certo? Se, deu um mau contato aqui, voltamos. Se os dois últimos dígitos são divisíveis, o número também é. Então esse aqui, o 1016, também vai ser divisível. Agora olha o próximo aqui. 150. Se eu olho para os dois últimos números, que é 50. 50 não é divisível por 4. Então quer dizer que o 150 também não é. Ok? Então, para olhar se o número é divisível por 4, eu sempre olho os dois últimos dígitos. Se terminou em 00, ele divide, ou se os dois últimos dígitos são divisíveis por 4. Beleza? Divisível por 5. Esse é fácil. Por quê? Basta olhar também o final do número. Ele tem que terminar em 0 ou em 5. Basta olhar o final do número. Por exemplo, 10. Último dígito. Terminou em 0. Então, ele é divisível por 5. 15 terminou em 5. Ele é divisível por 5, então. Agora, 102, ele terminou em 2. Se ele não terminou em 0 ou 5, quer dizer que o número original, 102, ele não é divisível. Então, para saber se o número é divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Ok? Ser divisível por 6, critério de divisibilidade por 6. Aqui a gente faz a junção de dois critérios que a gente já viu. É bom que a gente recorda. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível. Vamos até anotar isso aqui, né? Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ou seja, se ele segue os critérios de divisibilidade por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também é divisível por 6. Como assim? Vamos recordar aqui. Vamos em cima dos exemplos. 24. Para ser divisível por 2, ele tem que terminar em um número par. Ele já terminou no 4. Ok, ele é divisível por 2. Para ser divisível por 3, a soma dos algarismos. Então, 2 mais 4 é 6. 6 divide por 3, 24 também divide por 3. Então, se o 24 é divisível por 2 e por 3 simultaneamente, quer dizer que ele é divisível por 6 também. Igual no outro exemplo, 810. Olhei o último dígito. Ele é um número par, terminou em 0, divisível por 2. Faça a soma dos algarismos. 8 mais 1 mais 0 dá 9. 9 é divisível por 3. Então, ele é divisível por 2 e por 3 simultaneamente. O que quer dizer que ele é divisível por 6. Agora, olha para o próximo. 1011, ele não é divisível por 2, porque ele não terminou em um número par. Ele não terminou em 0, 2, 4 ou 6. Então, não importa se a soma vai ser divisível por 3. Se ele não cumpre os dois critérios ao mesmo tempo, quer dizer que esse número não vai ser divisível por 6. Para ser divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 simultaneamente. Certo? Por 7. Por 7, agora aqui é uma particularidade, vai do gosto de cada um. Como o critério às vezes é um pouco difícil a gente lembrar qual é ele, então esse aqui é um dos que eu aconselho, se não for um número muito grande, a gente realmente fazer a conta. Tá? Você vai pegar lá o 553 e dividir por 7 e ver se ele vai ser divisível ou não. Tá? Por quê? Porque o critério dele já é um pouquinho mais complicado, mas vamos recordar aqui qual é ele. Vamos aprender, na verdade, qual é. Eu vou pegar o meu último dígito, no caso é o 3, e vou sempre dobrar
esse número. Eu vou multiplicar ele por 2. Então, 2 vezes 3, 6. Esse resultado da multiplicação eu vou subtrair do número original. Então, eu vou fazer 55 menos 6. 55 menos 6 é 49. 49 é divisível por 7, o que quer dizer que 553 também é. Viu que já é um critério um pouquinho mais complicado. Lembrando que, se aquele resultado 49 não fosse visível, que o resultado dele já é divisível por 7 ou não, eu posso repetir esse processo várias vezes, tá? Pego o último dígito, multiplico por 2, o resultado dessa multiplicação eu subtraio do restante do meu número. Igual a gente vai fazer com 210. Eu vou pegar aqui 2 vezes 0, porque 0 é meu último dígito. 2 vezes 0 é 0. E se eu faço 21 menos 0, 21. 21 é divisível por 7, o que quer dizer que 210 também é divisível. E no nosso último exemplo aqui, ó, 100, o último dígito continua sendo 0, igual no anterior. Então, 2 vezes 0 é 0. O restante do número, que é 10, menos 0, dá 10. 10 não é divisível por 7, o que quer dizer que 100 também não é divisível. Ok? Então, para ser divisível por 7, eu tenho que fazer todo esse processo. Às vezes ele é tão complicado, é tão trabalhoso, que o pessoal prefere realmente montar e fazer a divisão manualmente para descobrir se ele é ou não divisível. Ok? Vamos seguindo aqui. Divisibilidade por 8. Para ser divisível ou não por 8, ele lembra a ideia da divisibilidade por 4. Lembra que, para ser divisível por 4, eu olho os dois últimos números. Aqui a gente vai olhar os 3 últimos números. Ok? Pego lá. Se os 3 últimos números forem uma sequência de zeros, ou se os 3 últimos números forem divisíveis por 8, quer dizer que o número também é. Como assim? Olha lá. Vamos aqui no exemplo. 1000. 3 últimos números é uma sequência de zeros. Então, isso já me garante que ele é divisível por 8. Ok? 3.120. Pego os 3 últimos números, é 120. 120 é divisível por 8, o que quer dizer que 3.120 também é divisível. Ah, Rodrigo, mas 120 eu não sei se é divisível por 8. Então, vai lá no rascunho, monta a conta e faz a divisão. Certo? Mesma coisa com o de baixo. Olha lá. Os 3 últimos dígitos é 410. 410, se a gente fizer a divisão, 410 por 8, ele não é uma divisão exata. Ele não divide por 8. O que quer dizer que o número original, 5.410, também não é divisível. Ok? Então, para ele ser divisível por 8, eu vou olhar sempre os 3 últimos dígitos. Se for 3 dígitos sendo 0, ou os 3 últimos dígitos sendo divisíveis por 8. O número original também vai ser. Estamos acabando. Divisibilidade por 9, ele lembra a divisibilidade por 3. Por quê? Eu também vou fazer a soma dos meus algarismos. Só que a soma agora tem que ser divisível por 9. Então a gente pega lá 1080. Se eu somo todos os algarismos, o resultado dessa soma é 9. 9 é claro que é divisível por 9, o que quer dizer que 1080 também o é. 9.990. Soma os algarismos. Resultado da soma, 9 mais 9, 18. 18 mais 9, 27. 27 divide por 9, então 9.990 também divide por 9. Agora essa soma do último aqui. 1 mais 2 é 3, mais 1 é 4, mais 0 permanece 4. 4 não divide por 9, o que quer dizer que 1.210 também não divide. Certo? E para fechar a sequência dos primeiros ali, divisibilidade por 10. Para um número ser divisível por 10, basta ele terminar em 0. Simples assim. Então, olhei o último dígito, é 0, ele é divisível. 500, terminou em 0, é divisível. 1001, terminou em qualquer outro valor que não seja 0, ele não é divisível. Beleza? Geralmente, a gente usa os critérios de divisibilidade para ganhar tempo
nas nossas contas, nos nossos cálculos. São muitos, são complicados? Sim. Tanto é que, a partir do 11 em diante, os critérios lembram a ideia do critério de 7. Ele é um pouco complicado a gente ficar lembrando. Então, é mais fácil a gente fazer o cálculo do que ficar recordando quais são os critérios de divisibilidade, ok? Qual que eu destaco aqui para a gente recordar com mais frequência? 2, 3, 5, às vezes o 7. Aí vai daquele gosto de você quer lembrar do critério ou fazer o cálculo. E por 10, certo? São os mais usuais, o que não quer dizer que os outros não tenham suas importâncias, beleza? Pulando para o nosso próximo assunto aqui, fatoração. Qual que é a ideia de fatorar? Fatoração, galera, nada mais vai ser do que a gente pegar um número e escrever ele como multiplicação de vários termos. Como assim? Eu posso pegar, por exemplo, 12. Se eu viro para você e peço, escreva 12 como sendo a multiplicação. Não precisa ser só dois termos, podem ser mais. Aí você pode falar, eu posso fazer o 12 sendo 2 vezes 6. Ok? Outra pessoa poderia escolher, vou fazer o 12 sendo 3 vezes 4. Ok, também está certo. Né? Eu posso fazer ele sendo 1 vezes 12. Pode também. Eu posso fazer ele sem ser só com dois termos. Né? Eu posso fazer ele 2 vezes 3, que é 6, e 6 vezes 2 de novo, que também dá 12. Então viu que tem várias formas de eu pegar um número. Isso eu peguei o 12 como exemplo. Então, tem várias formas de eu pegar um número e escrever ele como multiplicação de vários termos, de 2, 3 ou vários termos. Né? Eu poderia ter feito ali também um outro exemplo para a gente ter mais termos. Eu posso fazer 2 vezes 2, que é 4, 4 vezes 3, por exemplo, que aí vai dar o nosso 12 também. Né? Enfim, isso aqui a gente pode fazer várias variações. Então, para a gente seguir um padrão, numa fatoração, eu não posso escolher qualquer termo. Eu quero escrever ele como uma multiplicação de vários termos, só que, digamos, para a gente padronizar uma resposta, a minha resposta ficar igual a de vocês, eu quero que essa fatoração seja feita utilizando apenas números primos. Por isso a gente recordou lá no começo os números primos, certo? Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu quero pegar o 36 e fazer a fatoração dele, só que agora usando apenas números primos. Quais são os números primos que eu vou multiplicar e o resultado dá 36, certo? Então a gente tem um método prático para fazer isso, que vai ser o seguinte. Eu vou pegar o meu número, fazer um traço aqui na lateral dele, e aqui na direita eu vou escrever apenas esses números primos. Aqui eu vou pegar os números que eu vou utilizar para dividir. Então aqui já entra aqueles critérios de divisibilidade. Se a gente recordar quais são eles, é interessante. Agiliza o nosso processo. Tá? Por exemplo, eu vou pegar, olho para o 36, ele é um número par, então eu sei que ele é divisível por 2. 2 é um número primo, eu posso utilizá-lo. Tá? 36 dividido por 2, não tenho ideia. Vai lá no canto, no rascunho e faz essa divisão. Por mais que a gente saiba, esse aqui eu vou fazer para a gente ver que não é um processo demorado. Tá? Eu vou aqui, por exemplo, multiplicar por 1. 1 vezes 2 é 1, para chegar no 3 sobra 1. E 16 vai ser 2 vezes 8, que é 16, acabou. Ou seja, 36 dividido por 2 é 18, o resultado da divisão. O resultado da divisão eu escrevo logo abaixo dele. E agora o processo vai se repetindo. Eu tenho que achar um número primo que divida o 18. 18 é par, então ele ainda é divisível por 2. Posso ficar repetindo? Tranquilamente, tá? Sem problemas. 18 dividido por 2 é 9. 9 já não é divisível por 2, então tem que escolher outro número primo. Lembrando, eu só posso usar números primos, ok? 9 dá para dividir por 3, que o resultado é 3, e 3 dividido por 3, que é 1. Essa fatoração eu tenho que fazer até chegar em 1, porque 1 é, como a gente falou no começo, um divisor universal. Então, não tem nenhum número primo que divida ele, e é o fim da nossa fatoração.
E o que eu vou ter aqui como resultado? Se eu pegar e multiplicar esses números, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, eu volto no meu 36. Olha lá, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9. Né? Vamos escrever isso. E 4 vezes 9 realmente é 36. Ou seja, eu escrevi o meu 36 como uma multiplicação de números primos. Esse processo é o que a gente chama de fatoração, certo? Vamos apagar esse rascunho aqui. E lembrando, essa fatoração, eu não preciso usar apenas uma ordem para fazer isso. Eu não preciso usar apenas um valor para fazer. Não, digamos, não tem apenas um caminho. Eu vou fazer essa mesma fatoração de novo, aqui do lado. Por quê? 36, vocês poderiam ter olhado e falado, Rodrigo, 36 eu posso começar dividindo por 3 também, porque 3 mais 6 é 9. Pode dividir? Pode. 36 dividido por 3 é 12. Então, comecei por um caminho diferente, ok? 12 ainda é divisível por 3. 12 dividido por 3 é 4. 4 agora eu tenho que dividir por 2, que é 2, e 2 dividido por 2, que é 1. Então, nota que a ordem alterou, só que eu tenho os mesmos termos. Nesse exemplo, eu tenho 2 vezes o número 2 e 2 vezes o número 3. Ali naquele momento que eu dividi o 12 por 3, eu poderia ter dividido ele por 2? Posso também, tá? A ordem que a gente usa os números primos na fatoração não vai interferir. Por quê? No final a gente multiplica todos os termos. Como nós sabemos, a multiplicação dos termos, a ordem não interfere. Se eu faço 2 vezes 3 ou 3 vezes 2, meu resultado é o mesmo, certo? Essa fatoração eu também posso fazer ela usando mais valores simultaneamente. Eu posso fazer essa fatoração usando os números mais vezes, tá? Como que vai ficar isso? Olha lá. Se eu quero fatorar ao mesmo tempo 144 e 126, então vou pegar os meus valores aqui. 144, vou separar meus termos por uma vírgula, 126. Vou fazer uma fatoração simultânea. Por quê? Em alguns momentos, como, por exemplo, a gente pode usar isso daqui para achar o famoso MMC, que é o mínimo múltiplo comum, MDC, é um caminho para a gente encontrar raízes quadradas, tudo a gente aplica à fatoração, ok? Como que eu faço a fatoração simultânea? A ideia é a seguinte, eu me preocupo com cada número de uma vez. Por exemplo, 144, ele é um número par. 126 também, então eu sei que eles são divisíveis por 2. Então vou dividir todo mundo por 2. Com calma, um de cada vez. Por exemplo, 144 dividido por 2 é 72. Pronto. Agora eu vou preocupar com 126. 126 dividido por 2 é 63. Beleza. 72 ainda é divisível por 2, porque ele é um número par. Então, eu vou dividir por 2 ainda. Então, vamos lá. 72 dividido por 2 é 36. 63 ele não é divisível por 2. E agora, o que eu faço? Quando eu tenho um número que ele não é divisível, eu apenas repito. Eu escrevo ele aqui de novo. Igual. Eu não mexi com o 63, eu só repito ele na próxima etapa do processo. Tá? E assim eu vou fazendo. 36 ainda é divisível por 2. Então eu quero dividir por 2 ainda. 36 dividido por 2 é 18. 63 não divide? Repete. 18 ainda divide por 2, que dá 9. 63 não divide? Repete. E assim vamos fazendo. Vamos aumentar isso daqui. Nem o 9 nem o 63 divide por 2 mais. Então eu vou para o próximo número primo, que seria o 3. 9 divide por 3, que é 3. 63 dividido por 3 é 21. Ok. Vamos dividir por 3 novamente, que eu vou ter 1. E 21 dividido por 3 é 7. 7 já é um número primo, o que é bom a gente recordar quais são os números primos. Então ele vai dividir só por ele mesmo. Então eu vou dividir aqui no final por 7, tá? Escrevendo aqui na lateral, o que eu faria? Eu ia escrever o 1 de novo, porque eu já cheguei no resultado 1, então a partir daquele momento eu só ia repetir. E 7 dividido por 7 deu 1. Todos os meus valores deram 1.
quer dizer que eu terminei a minha fatoração. Só que essa ideia de escrever a fatoração simultânea, a gente vai utilizar em casos específicos. Vão ter momentos que eu vou ter que fatorar de forma simultânea, vão ter momentos que eu vou ter que fatorar cada número separadamente, igual a gente fez aqui com o 36. Então, a gente tem que trabalhar das duas formas, tá? Treina essa fatoração aqui com o 36 ou números maiores separadamente e depois também treina essa ideia de fatoração simultânea, como nós fizemos aqui nessa tela, tá? Porque isso vai ser necessário para cálculos futuros. Então é isso, galera. Treinem esses assuntos que a gente falou hoje, que foi o quê? Os números primos, foi a ideia da gente trabalhar ali os critérios de visibilidade, né? Trabalha quais são os principais, quando eles são usados, para que eles são utilizados, ok? Trabalham eles ali. E, por fim, a fatoração, tá? Não deixe de trabalhar esses temas que a gente vai utilizar em vários cálculos matemáticos, ok? No mais, aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!